Eu sou Hildegard Schneider e líder de Worldwide Wings. E aí vem o 29º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Apocalipse, o livro do nosso futuro, capítulo 6, parte 12. Quando o cordeiro quebra o segundo selo, uma reação em cadeia de eventos começa. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: "Vem!" Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. Apocalipse 6, do 2 ao 4. Este cavaleiro representa a guerra. Curiosamente, ele tira não só alguns países da paz, mas toda a terra. E ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: "Vem!" Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 ao 6. O cavaleiro com a balança traz uma grande fome sobre a terra. Sua balança simboliza o pão, ou seja, a comida é distribuída entre a humanidade remanescente. Ele se senta em um cavalo negro e é o único a receber voz no texto. Ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Este dinheiro era um salário diário que era suficiente para a comida e tudo o que você precisava para viver. E neste caso, o dinheiro diário será usado apenas para alimentos. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: "Vem!" Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O 4º cavaleiro mata a terra porque significa morte, o submundo, o inferno, isto é, Ra-Satã e seus demônios o segue. Ele se senta em um cavalo parecido com cinzas. Em Ezequiel 14, 21, também ouvimos falar dos 4 julgamentos. Pois assim declara Yahvé Adonai: quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos: a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença epidêmica, a fim de que exterminem da face da terra todos os seus cidadãos e até seus animais. Ou em Ezequiel 5:12, 1/3 parte do teu povo morrerá por causa da praga, ou se consumirá de fome. Outra 1/3 parte tombará mediante a espada dos inimigos à tua volta. Eis que espalharei por todos os ventos a 1/3 parte final, e puxarei da minha própria espada a fim de persegui-los e exterminá-los. E Ezequiel 5, 16, 17. Quando eu mandar sobre ti minhas flechas mortais e destruidoras, minhas setas de fome, atirarei sem piedade para exterminar-te. Aumentarei a fome entre o teu povo e cortarei todo o teu sustento.
Enviarei contra ti a fome extrema e animais selvagens de rapina, que perseguirão e acabarão com os teus filhos. A peste e o derramamento de sangue te alcançarão, e trarei sobre ti a espada mortal. Palavra de Adonai. Em sua 8ª visão noturna, Zacarias também vê 4 carruagens com 4 cavalos com as cores vermelho, preto, branco e malhado. Uma vez mais levantei o olhar e avistei 4 carruagens que saíam dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda, cavalos pretos. Na terceira, cavalos brancos, e a 4ª carruagem, cavalos malhados, e todos eram muito fortes. Então, indaguei ao anjo que me esclarecia: quem são estes, Adonai? O anjo explicou: eis que estes são os 4 ventos do céu que partem da presença de Adon, o soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção às terras do norte. A que tem cavalos brancos parte em seguida na direção oeste, para o ocidente, e a que tem cavalos baios, rumo para a terra do sul. Os grandes e vigorosos cavalos avançavam ansiosos por percorrer a terra. Então o anjo lhes ordenou: ide agora e percorrei toda a terra. E eles partiram. Em seguida, o anjo me chamou, dizendo: vê, os que foram para as terras do norte fazem o meu espírito apaziguar-se em relação a essa região. Zacarias 6, do 1 ao 8. Este capítulo de Zacarias também mostra que os cavalos estão todos na estrada ao mesmo tempo, mas em direções diferentes na terra. Será um momento muito violento em que a perseguição em massa e a matança de fiéis já começaram. Yohanan vê na sala do trono como o cordeiro abre o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Elohim e do testemunho que proclamaram. Apocalipse 6, 9. Aqui retomamos nossos pensamentos iniciais de Apocalipse 1 e vemos que os fiéis que foram mortos se mantiveram na palavra de Elohim e no testemunho. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número de seus irmãos que, como eles, foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Apocalipse 6, do 10 ao 12. O número de mártires aumentará ainda mais. Yohanan agora vê que o 6º selo é aberto. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luta, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados na figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, e aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Apocalipse 6, do 12 ao 17. Vemos uma destruição total aqui. Grande terremoto, o sol ficou escurecido, lua se tornou vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu, terra é abalada, céu é enrolado, cada montanha e cada ilha foram removidas de seus lugares. 7 elementos, e 7 é um número completo.
Da mesma forma, encontramos outra lista de 7, desta vez sobre as pessoas que falecem com medo da ira do Cordeiro, reis da terra, grandes, governantes, reinos, poderosos, escravos e homens livres. Estes julgamentos não vêm de Ra-Satã, mas do Cordeiro. Isaías também descreve este julgamento. Eis que Yahvé vai arrasar toda a terra e a devastará, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. O mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao meu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. Certamente a terra será totalmente saqueada e destruída, porquanto foi Yahvé, Elohim, quem proferiu esta sentença. A terra seca e cobre-se de luto, ela perece. O mundo definha e murcha, os nobres da terra consomem-se. Isaías 24, do 1 ao 4. E ainda em Isaías, nos versículos 21 ao 23 do capítulo 24, continuamos a ler. E acontecerá naquele grande dia, Yahvé castigará os poderes em cima nos céus e os reis e governantes embaixo na terra. Eles serão reunidos, tal qual um bando de prisioneiros condenados à mesma masmorra, trancafiados numa prisão onde aguardarão a punição final depois de muito tempo. A lua, pois, ficará humilhada e o sol confuso e envergonhado. O profeta Isaías também retoma o julgamento no capítulo 34, do 1 ao 4. Aproximai-vos todas as nações, a fim de ouvir, prestai atenção, todos os povos da terra, eis que a indignação de Yahvé é contra todas as nações, sua ira está contra todos os exércitos humanos. Ele os destruirá, nenhum guerreiro restará, ele entregará a todos a matança. Seus mortos serão jogados fora da cidade e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando Adonai se levantar para fazer tremer a terra. Isaías 2:19. Yohanan então faz a pergunta: e quem poderá sobreviver? Apocalipse 6:16. Sejam ricamente abençoados.